vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. Vamos ver o que a banca exigiu do candidato nessa questão. Acompanhe comigo. Nós temos um concurso para advogado na Prefeitura de Morro do Chapéu, na Bahia, cujo concurso foi realizado em 2018 e o enunciado diz que, sobre o fato gerador da obrigação tributária, nós podemos afirmar que... Bom, antes de nós caminharmos para as alternativas, é importante que nós direcionemos o estudo. Percebam que essa questão, ela foca o fato gerador. E fato gerador de obrigação tributária começa a ter um contexto no Código Tributário Nacional a partir do artigo 114. No artigo 114, nós temos definido o que é o fato gerador da obrigação tributária principal e no artigo 115, o fato gerador da obrigação tributária acessória. Então, vamos analisar o que os enunciados ou que as alternativas dizem para que possamos julgá-las de acordo com o que diz o fato gerador. Vamos lá, acompanhe comigo. Nós temos a alternativa de letra A, dizendo que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como desnecessária e suficiente à sua ocorrência. Letra B. Diz que o fato gerador da obrigação principal é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Alternativa C. Diz que o fato gerador sempre se considera ocorrido, ou sempre ocorrerá o fato gerador, como existentes os seus efeitos tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Na letra D, diz que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. E a letra E diz que fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Bom, meus caros, nós temos aqui, portanto, que fazer uma análise das alternativas de acordo com o Código Tributário Nacional. E como eu havia dito, nós temos que fazer a análise de acordo com o artigo 114 e seguintes. Dessa maneira, vamos analisar a alternativa de letra A. Acompanhe comigo, vamos lá. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como desnecessária e suficiente à sua ocorrência. Então vamos analisar esta alternativa de acordo com o Código Tributário Nacional. Diz o artigo 114 do CTN que fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Desta maneira, percebam que a alternativa A ela está incorreta. Por quê? Vamos ver. Ela diz que é considerada como uma situação desnecessária e no artigo 114 diz que tem que ser necessária, portanto, alternativa errada. A alternativa de letra B, ela diz que o fato gerador da obrigação principal é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal. Então vamos entender isso de acordo com o artigo 115 do CTN. O artigo 115 diz que o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Percebam que nós acabamos de falar sobre o fato gerador da obrigação acessória. Voltemos para a alternativa B. A alternativa B, ela relatou todo o fato gerador da obrigação acessória, mas falou que se trata do fato gerador da obrigação principal. Portanto, a alternativa B
incorreta. Vamos para a alternativa de letra C. Acompanhe comigo, vamos lá. A alternativa C diz que sempre se considera ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos, tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituído nos termos do direito aplicável. Já a alternativa D diz que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Bom, vamos analisar o que diz o Código Tributário Nacional com relação ao fato gerador. O artigo 118, ele é bastante importante para nós entendermos a alternativa correta agora. Ele diz assim: a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se 1. Da validade dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Alternativa, ou aliás, inciso 2, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Vamos voltar à alternativa de letra D. Percebam que a alternativa de letra D, ela está efetivamente correta, porque quando diz que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, está se trazendo exatamente o que está no artigo 118, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Portanto, a alternativa de letra D é a alternativa correta. Mas vamos ainda ver o porquê que a alternativa de letra E é a alternativa incorreta. Acompanhe comigo, vamos lá. Diz a alternativa de letra E que o fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Para verificarmos o porquê a alternativa E está incorreta, basta nós analisarmos o artigo 114 do CTN, porque o artigo 114 diz que a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência é o fato gerador da obrigação principal e não da obrigação acessória. Já o fato gerador da obrigação acessória, diz o artigo 115 do CTN, é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Desta maneira, a alternativa de letra E está incorreta. Desta maneira, meus caros, o candidato que participou deste concurso, ele deveria ter assinalado como correta a alternativa de letra D, porque a alternativa de letra D é consonante com o disposto no artigo 118, inciso 2 do Código Tributário Nacional.